Fala, meus amigos empresários, empreendedores, é um prazer estar aqui mais uma vez gravando esse conteúdo para você. Eu sou o Pablo Constantino, sou CEO, sócio fundador da Visp Capital e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Vamos falar sobre dinheiro, como ganhar dinheiro, como gerar riqueza. E como você sabe, você acompanha a Visp já há mais tempo, a gente conversa muito com empresários, com empreendedores, pessoas que estão querendo construir negócios e atingir a liberdade financeira através das suas empresas. E a melhor forma de tu construir riqueza e liberdade financeira é gerando equity. E é por isso que nós falamos tanto sobre equity. Equity é o que vai te levar talvez até ao bilhão. Dificilmente você vai conseguir chegar no bilhão através de prolabore ou através de distribuição de dividendos. Agora, através do equity, nós temos inúmeros casos que chegaram até o bilhão. Talvez você não esteja ainda nesse patamar ou não esteja pensando em chegar no bilhão. Mas, se existe a possibilidade de, por que não eu construir algo grande, né? Afinal de contas, pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Então, vamos pensar grande. E para a gente seguir esse vídeo aqui, eu trouxe um conteúdo prático, um conteúdo que a gente já fez acontecer num cliente. Lá atrás, há alguns anos, a Visp já está no mercado desde 2017, oficialmente em 2018, e nós já construímos um planejamento para um empresário, para um empreendedor, que ele saiu de 4 milhões de equity, ou seja, 4 milhões em patrimônio, para 50 milhões de reais até o momento da venda da sua empresa, onde ele botou no bolso toda essa grana, tá bom? Então eu vou abrir aqui os 10 passos, separei 10 itens que fizeram essa empresa sair desse patamar e chegar neste outro. Primeiro de tudo que eu quero falar é sobre LTV, mas não LTV naquele sentido onde todo mundo fala, né? LTV de Lifetime Value, ou seja, o tempo que o cliente fica na tua base te pagando determinado valor. Não, eu quero falar sobre Long Term Vision. LTV de Long Term Vision, ou seja, visão de longo prazo. Primeiro de tudo que nós desenvolvemos nessa empresa para ela atingir esse patamar, sair de 4 para 50 milhões, foi desenvolver a visão deles de longo prazo sobre onde a empresa queria chegar. Então, primeiro de tudo, nós precisamos entender onde nós estamos, que aí é o ponto A, e onde nós queremos chegar, qual é o nosso planejamento, qual é a nossa visão de futuro, qual é a nossa meta em relação a onde a gente quer chegar. E aí muita gente põe essa meta aqui, muitas vezes baseado em quantidade de clientes, em faturamento, mas como que eu, Pablo Constantino, gosto de enxergar esta meta? Com base no patrimônio pessoal que eu quero ter daqui a alguns anos. Vamos falar aqui de 5 anos, por exemplo. Então vamos dizer que daqui a 5 anos eu quero ter um patrimônio de 50 milhões. Bom, se eu sei que eu quero chegar em 50 milhões de patrimônio, o que eu preciso saber? Qual é o meu patrimônio atual? E a melhor forma de eu ter uma rampagem aqui tão grande assim, nesse caso, essa empresa ela estava valendo 4 milhões, é através de equity, é investindo na minha própria empresa. É você investir no seu próprio negócio de uma forma que ele se valorize e que atrai a atenção de investidores, porque em algum momento a tua empresa ou ela vai quebrar, ou ela vai ser vendida, ou ela vai ficar de sucessão para os seus filhos. Então, agora que eu tenho o meu ponto A e eu tenho o meu ponto B, né? Então o ponto A, 4 milhões, o ponto B, 50 milhões. É basicamente eu traçar uma linha entre esses dois pontos. Nossa, Pablo, que básico isso. Pô, como assim? É só traçar uma linha entre o ponto A e o ponto B? Sim. Para eu criar um planejamento de longo prazo, eu vou partir desse princípio. Vou criar um gráfico aqui, uma linha do tempo, onde eu tenho meu ponto A e o ponto B, e aqui eu tenho os próximos anos. Então eu tenho ano 1, 2, 3, 4 e 5. Esse aqui passa a ser o meu LTV, meu Long Term Vision, minha visão de longo prazo. Então sair de 4 milhões, atingir 50 milhões em equity. Agora, eu preciso desmembrar esse meu LTV em pequenas ações. Eu preciso desmembrar em ações mais tangíveis, mais palpáveis. E aí, a gente tem a ferramenta aqui do GEP, Growth Equity Project, uma ferramenta da Visp Capital para nós projetarmos esse fluxo de caixa, esse faturamento, essa meta de vendas, e assim eu deixo mais tangível o meu LTV.
Então, vou começar a configurar uma empresa aqui, a nossa ferramenta. Então, na minha ferramenta aqui, eu vou criar a empresa milionária. A receita dessa empresa, ela é uma receita de 2 milhões. EBITDA em torno de, uns 30% de EBITDA, 600 mil. Total de clientes, eu tenho, nesse caso aqui, até fazer umas continhas com vocês. Nesse caso que nós fizemos, era uma empresa no setor de telecomunicações, ou seja, um provedor de internet. O provedor de internet ele tem uma receita recorrente, ele vende internet via fibra óptica para várias residências. Inclusive, você está vendo esse vídeo provavelmente através de uma conexão de internet com um provedor de internet ou uma operadora. E aí, esse nosso cliente tinha um ticket médio de mais ou menos R$100. Então, se eu pegar 2 milhões de faturamento, divididos por 12, nós vamos ter R$166 mil por mês. É uma receita bastante comum, tá? Uma receita que muitas empresas por aí têm. Então, 166 mil todos os meses, ok? Se eu dividir 166 mil pelo meu ticket médio, que é R$100 mais ou menos de internet, dá 1.666. Não precisava nem fazer essa conta, né, Pablo? 1.666 clientes, ok? Então, vou preencher aqui na plataforma 166. Eu vou trocar esse número aqui, né, gente? Vamos fazer 1.670, esse número aí é meio estranho. 1.670 clientes. Ticket médio, R$100. Vou clicar em próximo. Vou responder mais algumas perguntas. Saldo em caixa, essa empresa lá eu tinha R$500 mil em caixa. 500 mil. Custo de aquisição de cliente. Muita gente aí, gente, não sabe o que é o custo de aquisição de cliente, tá? E aí é muito importante ter isso de forma muito clara. O custo de aquisição de cliente, deixa eu pegar aqui. O custo de aquisição de cliente, o famoso CAC, ele tem uma lógica, tá? Tudo que você gasta, e aí eu vou trazer um conceito aqui, ó. Todo indicador, ele é uma relação que a gente chama aqui de FinOp. Ele é um cruzamento de dados financeiros com dados operacionais, tá? Então, no caso do CAC, qual é o meu dado financeiro? É todos os meus gastos com marketing e vendas, ou seja, salário do meu vendedor, comissionamento, tráfego pago, agência, outdoor, carro de som, enfim, todas as ações que tu faz aqui que no final vai dar um resultado. Vamos supor que seja R$80 mil de gastos. E aí eu tenho que dividir essa informação financeira pelo meu dado operacional. Qual é o meu dado operacional nesse caso de vendas? É a quantidade de vendas que toda essa equipe, toda essa minha estrutura aqui conseguiu me entregar. Ou seja, nesse caso aqui eu posso ter vendido 130 contratos. Então, o meu resultado operacional de vendas é 130. Como é que eu mensuro o CAC? É igual ao meu dado financeiro dividido pelo meu dado operacional. Ou seja, R$80 mil divididos por 130 vendas. Então, vou fazer aqui na calculadora, R$80 mil dividido por 130 é igual a 615. R$615. Vou puxar um pouquinho mais para o lado aqui. Ó, R$615 é o meu dado, é o meu indicador de CAC. Ok, agora já mensuramos aqui o CAC. Vou colocar na plataforma do GEP. R$615. LTV, nesse caso aqui, o LTV é de fato Lifetime Value, ou seja, o tempo que o cliente fica na base me deixando um determinado valor. Qual valor é esse? Muita gente calcula pelo ticket médio, alguns calculam pela margem bruta, tá? Vamos fazer aqui esse LTV baseado no ticket médio, porque nós temos um outro indicador, que é o LTP, que ele mostra melhor o que esse cliente de fato te deixa de lucro dentro de casa. Mas se nós pegarmos ali um ticket médio de R$100 vezes 36, que era o LT médio desse provedor,
360, né, Pablo? Por favor, 3.600, né, Pablo? R$ 3.600, tá? Então, LTV, R$ 3.600. Vamos clicar aqui em próximo. Meta de valuation. Agora a gente chega aqui naquele ponto muito importante que a gente começou lá no início, né? Qual é a tua meta de valor patrimonial? Aonde tu quer chegar? Isso pode ser diferente para cada empresário, tá, gente? Não tem certo ou errado. Vai ter gente que está nos 500 mil e esse cara quer atingir 10 milhões. Vai ter o cara que já tem 10 milhões que quer chegar em 100. E tem o cara que tá em 100 e o cara quer chegar em 1 bi. Não tem certo ou errado. Tem a visão de cada um, a ambição, o mercado que cada um está. Não adianta tu estar no mercado extremamente pequeno querendo chegar no valuation de 1 bi. Geralmente, as empresas que têm valuations bilionários, elas têm um TAM, né? Ou seja, TAM é Total Addressable Market, ou seja, é o meu total de mercado endereçável, né? O que eu consigo atender dentro do nicho que eu estou. Ok? Então, meta de valuation, nesse nosso caso aqui, 50 milhões. E anos de projeção, lembra que eu coloquei anteriormente? 5 anos de projeção. Vou concluir aqui a minha configuração. Automaticamente, essa plataforma, gente, ela já vai me trazer aqui todos os dados para eu conseguir fazer essa projeção de forma mais detalhada, mais minuciosa aqui da minha empresa. Eu vou aqui personalizar, configurar os múltiplos. Então, nesse caso aqui, essa empresa tinha 1,7 de múltiplo, 6 vezes o EBITDA e R$ 1.900 por cliente, sendo que o peso sempre é maior para EBITDA. Como assim, Pablo? Não estou entendendo nada do que tu está falando. Vamos lá. Existe uma forma de calcular o valor das empresas que é o valuation por múltiplo. Tá? Geralmente, as empresas elas fazem uma projeção do fluxo de caixa e essa é a melhor alternativa para se calcular o valor de uma empresa, que é fazendo toda a projeção de fluxo de caixa futuro do negócio e trazendo a valor presente. Vou explicar um pouquinho melhor aqui. Imagina que a gente tem aqui uma linha do tempo e nós temos o ano 1, o ano 2, o ano 3, o ano 4 e o ano 5. Isso aqui é todo o faturamento da empresa. Tá? Faturamento importa? Importa, mas mais do que faturamento, importa a geração de caixa desse negócio. Então aqui essa barrinha de baixo vai representar o que essa empresa ela gera de caixa, de dinheiro no bolso de fato. E essa geração de caixa ela vai crescendo ano a ano. A empresa ela vai ganhando mais mercado, vai vendendo mais. Então essa barrinha aqui ela vai ficando maior. Quando eu faço um valuation por fluxo de caixa descontado, eu basicamente tenho que projetar o crescimento do negócio tenho que trazer todo esse crescimento a valor presente, ou seja, vou somar toda a geração de caixa dos próximos anos e trazer tudo isso a valor presente, mediante uma taxa de desconto que representa o risco da empresa. Então é por isso que nós sempre falamos aqui na Visp que o valor da empresa está alicerçada em 3 pilares. 3 pilares básicos: crescimento, margem e risco. Crescimento, margem e risco é a base para o fluxo de caixa e para valorizar uma empresa. Então, se eu tenho uma empresa que ela está crescendo pra caramba, essa empresa ela gera margens financeiras muito boas, ela gera caixa. E essa empresa ela tem o risco dela, um risco operacional, risco trabalhista, tributário, é um setor muito complexo, é um setor que tem muita regulamentação. Pô, esse cara pode tomar multa a qualquer momento, não pode. Tudo isso vai impactar num pilar de risco. E o risco é como se ele fosse uma caixinha. Uma caixinha preta que a gente vai colocando todos os riscos ali dentro e vai somando esse risco, descontando do valor da empresa. Então, se eu tenho 2 empresas que ambas estão aqui, ó, 300k de faturamento.
E a outra empresa, ela veio nesse cenário aqui, ó. E está nos mesmos 300k de faturamento, tá? Essa empresa saiu de 50k de faturamento e essa daqui saiu de 280 para 300k. Ó, dê uma olhada nesses dois cenários. Essa empresa A, que fatura 50k, ela está crescendo muito. Ela saiu de 50 mil de faturamento para 300 no mesmo período que a empresa B. Deixa eu inverter aqui para ficar melhor. Essa é a empresa A e essa é a empresa B. Qual dessas duas empresas vocês acham que vale mais? As duas têm o mesmo faturamento. Significa que as duas valem a mesma coisa? Não. A empresa B, que ela tinha 50 mil de faturamento e saltou para 300, ela tem uma probabilidade, uma tendência de continuar crescendo. Então, essa empresa ela vai ter um valor futuro maior do que a empresa A, apesar das duas terem o mesmo faturamento nesse momento da avaliação. Ok? Então, crescimento, margem e risco, gente, é a chave do sucesso para quem quer ter uma empresa extremamente valiosa. Ok? E o segundo modelo, que eu falei aqui no GEP, é o modelo por múltiplo, modelo de avaliação de empresas, né? O que o modelo por múltiplo vai nos trazer aqui? O modelo por múltiplo ele vai pegar uma negociação semelhante que já aconteceu no mercado e ela vai aplicar os mesmos múltiplos dessa negociação à tua empresa. Por exemplo, se eu tenho uma empresa no setor de telecomunicações que foi vendida e os compradores pagaram R$2.000 para cada cliente ativo, esses 2.000 passam a ser a base de cálculo do múltiplo para o meu valuation. Ou seja, 2.000 clientes, que é o meu múltiplo, vezes a quantidade de clientes que eu tenho. Então, por exemplo, vamos lá, 2.000 clientes e eu tinha 1.666 clientes. Nesse caso aqui, eu teria um valuation, 1.666, eu teria um valuation de 3,3 milhões. Essa é uma forma de se fazer valuation. É um valuation por múltiplo. Eu pego uma negociação que já aconteceu, aplico esse múltiplo ao meu negócio para chegar no valor da minha empresa. Eu posso fazer isso com base em outros múltiplos também. Por exemplo, EBITDA. Então, se eu tenho uma empresa com 1.666 clientes, vezes R$100 de ticket médio, eu tenho um faturamento. Vou botar aqui, ó, isso aqui é cliente, faturamento de 166 mil e eu tenho um EBITDA em cima desse faturamento, que geralmente o EBITDA médio do mercado de telecomunicações está em torno de 36%, 37%. Então, eu vou botar aqui 37% dá R$61 mil. Esse é o meu faturamento e a minha margem EBITDA. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que essa negociação que aconteceu, eles pagaram lá 6 vezes o múltiplo de EBITDA, que é uma possibilidade de acontecer também no setor de telecomunicações. Cada setor vai ter o seu múltiplo, tá, gente? Agora, ele pagou 6 vezes o EBITDA. EBITDA mensal, Pablo? Não, EBITDA anual. Então, eu vou pegar os 61 mil vezes 12 vezes 6. Vou chegar em 4,3 milhões. Esse aqui é o meu valuation por múltiplo de EBITDA. E o faturamento? Um múltiplo médio, mais ou menos, do setor de telecomunicações é de 18 vezes faturamento. Isso aqui vai depender de várias coisas, tá, gente? Vai depender do tamanho dessa empresa, vai depender da quantidade de colaboradores, mão de obra, da infraestrutura que ele tem, da marca que ele tem, da geração de caixa, dos equipamentos, da marca, da regularização desse provedor. Então vai depender de uma série de fatores e é por isso que eu não gosto tanto da avaliação por múltiplo, porque ele desconsidera todos esses fatores. Essa empresa ela pode ser 10 vezes faturamento, pode ser 25 vezes faturamento, ou seja, mais do que o dobro. E a gente não tem um embasamento tão profundo no valuation por múltiplo. Mas é uma forma de tu
fazer um valuation, uma avaliação mais rápida da tua empresa. Então, nesse caso aqui, 166 mil de faturamento vezes 18, que seria o meu múltiplo. Então, nós temos aqui 2,9 milhões. Olha como a gente chegou aqui em 3 valuations totalmente diferentes. 3 valuations, eu vou apagar o resto aqui, deixar só os valores. Nós temos 3 valuations totalmente diferentes. Ou seja, vai de 2,9, o menor, até 4,3, o maior. Cara, isso aqui é uma diferença que não dá pra gente perder valor, tá? Por isso que eu sempre sugiro fazer um valuation por fluxo de caixa descontado, porque nós vamos ter uma segurança, um embasamento muito maior do que realmente vale essa empresa. Agora, o que a gente pode fazer para dar uma normalizada, então, nesse valuation? Nós podemos fazer uma média. Então, 3,3 mais 2,9 mais 4,3. Divido por 3 isso, eu vou ter um valuation médio. E aí o valuation, geralmente a gente mede isso em forma de enterprise value, se chama, é o valor da empresa. Então eu vou ter um EV igual a 3,5 milhões. Esse seria o valuation dessa empresa. Considerando o valuation por múltiplos, obviamente. Se você está pensando em vender a sua empresa, você pode fazer esse mesmo exercício que eu acabei de explicar aqui, mas se você pensa em negociar a sua empresa, fazer uma captação de recursos ou um movimento mais robusto, eu sugiro que você faça um valuation profissional com uma empresa especialista que vai fazer o fluxo de caixa descontado do teu negócio, tá bom? Então vamos seguir aqui adiante a plataforma. Vou salvar aqui e recalcular, ela já vai fazer toda a projeção do fluxo de caixa para que eu atinja aquele patamar de valuation. Então olha o que ela já me trouxe, ó. Em 2026 eu vou precisar faturar 3,4 milhões. Meu faturamento anual está em 2 milhões. Ano que vem eu já tenho que aumentar quase 1,5 milhão se eu quiser atingir esse patamar aqui de valuation. E aqui, ó, gente, eu já começo a ter uma previsão maior. Eu já começo a ter uma previsão de 5 anos à frente. O que uma empresa tem que crescer? Se eu tenho que crescer 1,5 milhão, como é que tem que ser o meu faturamento mensal? Como é que tem que ser a minha quantidade de vendas baseado no meu ticket médio? Vocês notam que aqui é tudo previsibilidade, é tudo planejamento baseado numa meta, que a gente definiu lá no começo qual era essa meta. Então, se eu já sei que eu tenho que faturar em 3,4, 3.413.000, eu começo a destrinchar isso em novos clientes, baseado no meu ticket médio, o faturamento que eu tenho que atingir. Muito importante, para eu poder projetar faturamento, eu também tenho que projetar investimento. Você concorda? Todo resultado que eu não tenho, ele tem que estar atrelado a algum fato novo. Isso é uma máxima que eu sempre levo aqui para os nossos clientes. Todo faturamento novo, resultado novo, tem que estar atrelado a um fato novo. O que eu vou fazer para poder atingir um faturamento maior de 2 milhões, para poder chegar em 3,4? Geralmente, a gente pode dividir esse crescimento em 2 grandes linhas, tá? Nós temos o crescimento, vamos fazer um Y aqui, ó. Eu preciso atingir, nesse caso, 1,4 milhões a mais. Eu tenho 2 formas de atingir esse resultado. Crescimento orgânico e crescimento inorgânico. O que é isso, Pablo? Crescimento orgânico e inorgânico. Primeiro, eu posso crescer com marketing e vendas de forma tradicional, como vocês já conhecem, já estudam, né, inbound marketing, fazer tráfego pago, trazer os leads, jogar num funil comercial, converter esses clientes em receita. Esse é o modelo tradicional, o modelo orgânico. E o modelo inorgânico é comprando outras operações através de M&A, ou seja, Merger and Acquisitions, fusões e aquisições. Através de M&A eu posso comprar um concorrente e crescer a minha base.
Então, eu não tenho só uma alternativa de crescimento, eu posso escolher crescer comprando meus concorrentes, para que eu possa atingir esses 1,4 milhões adicionais de receita. E aqui a gente já começa a desmembrar a nossa estratégia para deixar mais palpável aqueles 50 milhões. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou dizer que taxa de crescimento orgânico. Eu vou dizer que a minha taxa de crescimento orgânica vai ser de 60%. Ou seja, essa minha avenida de crescimento aqui vai representar 60% do meu crescimento. Os outros 40% vão ser inorgânicos, ou seja, comprando outras empresas do mesmo segmento. Importante também eu atrelar qual é o meu CAC. E aí eu tenho o CAC técnico, eu tenho o CAC administrativo. Tá? Ou seja, meu custo de aquisição que eu vou gastar com comercial, marketing, vendas vai entrar em administrativo e os meus gastos com equipamentos, por exemplo, para ativar um novo cliente, vai entrar dentro do meu CAC técnico. Também tenho aqui meu CAC inorgânico, ou seja, quanto que eu pago para comprar um novo cliente. Então eu tenho aqui um investimento, ó, que aí tem duas formas de enxergar. Uma, eu nunca compro à vista, e aí esse é um dado muito relevante. Eu nunca vou comprar uma operação à vista, geralmente eu vou dar uma entrada e vou parcelar o resto direto com o empreendedor. Até porque existe uma série de riscos numa aquisição e não é interessante eu me expor aí totalmente esse risco colocando 100% do capital na frente. Então, geralmente eu coloco lá 40%, 50% de entrada. Tá? Isso vai variar, tá, gente? Pode ser 30% de entrada, depende de cada negociação. E vou parcelar o restante em 24 meses. Tá? Ou seja, eu vou pagar de fato 50% do valor da compra. E os outros 50%, a própria operação vai se pagar sozinha. Então, se eu estou pagando R$2.000 por cliente, na verdade, eu estou pagando só 1.000, que é a entrada. Os outros 1.000, a própria operação vai custear. É como se eu estivesse comprando um apartamento, alugasse esse apartamento, e a rentabilidade do aluguel paga metade do meu financiamento. É mais ou menos essa lógica. Então vamos botar aqui, 922 está ok. Esse valor vou deixar 922 por cliente. Aqui é importante também projetar CAPEX. Eu vou precisar investir em novas redes, vou precisar ampliar a minha área de cobertura para crescer no formato orgânico. No formato inorgânico, eu já compro a rede pronta, já compro o meu concorrente estruturado, prontinho. Mas eu vou projetar aqui algo em torno de 150 mil, só para a gente ter ao ano esse valor aqui. 350 mil. E vou botar 350 nos outros também. Bom, aqui a gente já começa a colocar um pouco mais de detalhe e corpo em cima do nosso planejamento. Ó. Então, como que ficaria neste caso aqui toda a minha projeção de faturamento e EBITDA? 26 eu precisaria faturar 3,4 milhões, como eu já comentei. EBITDA de 1 milhão, ou seja, eu preciso ter uma meta de EBITDA, meta de faturamento e meta de EBITDA. Não adianta eu crescer faturamento e não olhar para o meu lucro operacional. Eu preciso ter uma meta de faturamento e de EBITDA para 2027 de 5,8 milhões em faturamento e 1,7 milhões em EBITDA, olha só. 28, 9,9, EBITDA 2,9, 16,9 e 5 milhões de EBITDA. E em 2030 eu preciso entregar 28,9 milhões e 8,6 de EBITDA. EBITDA é lucro operacional, tá, gente? Basicamente, para explicar bem o EBITDA, para ficar bem claro, nós temos aqui as nossas receitas. Vou ser bem sucinto, tá? Nós temos as nossas receitas, aí nós temos as nossas deduções, impostos. Nós vamos ter os nossos custos, vamos ter as nossas despesas. E aí é muito importante que você separe dentro de um plano de contas exatamente os tipos de receita, os impostos, todos os custos bem detalhados, separados das despesas. Aí a gente tem basicamente o nosso EBITDA, nosso lucro operacional. Tá?
Por que que eu, de forma gerencial, gosto de enxergar dessa forma? Porque novos investimentos, ele vem abaixo do EBITDA, por exemplo. Ou seja, eu posso, lá na última linha, estar fechando negativo, mas eu nunca posso, na minha margem EBITDA, estar fechando negativo. Porque vamos supor que eu fiz um investimento muito grande, agora ampliei uma nova cidade, estou construindo mais coisas, estou crescendo o meu negócio. E aí eu fiz um investimento muito pesado. É óbvio que não vai sobrar dinheiro na última linha. Mas no meu EBITDA, isso nunca pode acontecer. Sempre tem que sobrar dinheiro no EBITDA, tá? Bom, vamos voltar aqui. Nós temos também crescimento de clientes. Então eu tenho todo o meu planejamento e meu detalhamento referente à quantidade de clientes, ó. Então, clientes orgânicos, eu vou precisar colocar 826 e inorgânicos 354, ou seja, eu vou comprar uma pequena base de clientes de 354 de algum concorrente meu. O que eu posso fazer também? Eu posso somar. Eu posso pegar e adiantar o planejamento, porque eu sei que em 2027 eu já tenho que comprar mais 600. Então, 600 mais 354, a gente já vai para 958. Então, é mais fácil eu já comprar um cliente, um provedor, uma empresa que já tenha 1000 clientes na base. Então, eu não necessariamente preciso me prender 100% a esse planejamento, mas ele vai ser um guia, um direcionador dos números que eu preciso atingir para chegar naquele patamar. Então, vocês notam que começa a ficar muito mais palpável, muito mais tangível, e não é sonho, né? É uma meta, é um objetivo onde eu vou criar ações que vai me fazer atingir aquele patamar. Eu vou precisar colocar 2.400 clientes em 2028 e comprar 1.031, 4.100 em 2029 e comprar 1.700 e 7.000 em 2030 e comprar 3.000 clientes. Então aqui está a minha projeção total da minha base de clientes para eu atingir aquele patamar de 50 milhões, chegando em 24.171. Bom, aqui eu também tenho investimento em CAPEX, quanto que eu vou gastar CAC orgânico, inorgânico e CAPEX de infraestrutura. Então, gente, isso aqui vai ser todo o direcionador, vai ser o balizador da empresa daqui para o futuro. Então, com isso, nós conseguimos alinhar todos os indicadores necessários e eu vou monitorando esses indicadores mês a mês, ano a ano, até chegar naquele patamar de valuation. Essa aqui é a primeira fase e o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde eu vou detalhar exatamente como nós fizemos para sair de 4 a 50 milhões de valuation. E esse aqui foi o tópico de Long Term Vision, projeção e planejamento de longo prazo. Eu vou gravar mais 9 vídeos falando sobre as demais etapas, as demais estratégias que foram utilizadas, envolvendo controle de churn, documentação, composição do capital dessa empresa, processo de aceleração comercial que fez com que essa empresa crescesse de forma orgânica, captação de recursos financeiros com terceiros, controladoria, M&A, alinhamento das lideranças e o 10 é a principal, eu vou deixar para o final. Então, acompanha essa série de vídeos aí, ativa o sininho para não perder os próximos que vão sair e compartilha com aquele amigo empresário que precisa desse tipo de conteúdo. Até mais!